contrato de 30 meses, e aí nesse teu segundo contrato, ele vai ser, ele vai estar válido. Então, quando terminar aquele primeiro inquilino sair, você ainda vai poder explorar lá o negócio. Então, eu vou começar aqui com os pilares da corretagem. Aqui a gente está falando, né, no primeiro pilar, só para não ficar no vácuo, porque a apresentação era sobre do anúncio ao registro. O que tem que ser o anúncio? Tem que ser a verdade. Posso vender imóvel sem alvará? Posso. Coloca lá que eu estou vendendo o terreno sem edificação. E aí você coloca uma foto e coloca assim, pendente de regularização. Ou nunca vai dar para regularizar. Posso vender imóvel de morto? Pode. Você vai lá e faz a venda do direito possessório, do direito hereditário. Né? Posso vender um imóvel que não é do dono? Posso. Você provar que o cara está lá há 15 anos, você faz lá o contrato de cessão de posse e você pode vender. Você pode vender tudo, beleza? Só que às vezes você vai vender a posse, às vezes você vai vender a propriedade. Por exemplo, tem lá uma tiazinha, um tiozinho que mora no imóvel há 50 anos, marido e mulher. Aí morre a mulher, fica só o marido e os herdeiros querem vender. Não pode vender. Tem lá o direito de permanência do imóvel, tá? E esse direito é sagrado, você não tira o cara de jeito nenhum, você não tira a pessoa de jeito nenhum do imóvel. Mas você pode vender o que a gente chama da nova propriedade. Você transmite a propriedade, quando ele morrer, você vai lá e pode comercializar, beleza? Então, quando eu vou falar de análise de um anúncio, o que eu tenho que pensar? No negócio jurídico que eu tenho por trás. Então, é venda, é locação, é venda de posse, é locação com posse, acontece muito comigo, assim, os clientes, doutor, fulano morreu aqui, agora vou ter que despejar o cara. Eu falei, não, cara, deixa o cara lá. Mas vou pagar para quem? Paga por dele que aparecer. Então, se apareceu e já fosse um imóvel, eu sou o filho, pega esse certidão de nascimento lá, vai ver que o cara é o pai e vai pagando para ele. Se aparecer um outro depois e eles brigarem, você deposita em juízo. Faz a ação de concessão e pagamento. Mas não precisa se estressar com isso. Vai alocando lá, recebendo sua remuneração e boa. O contrato de corretagem, ele está lá bem claro no artigo 722 desde 2002. Já faz 24 anos, tá? Que ele está lá. E ele fala o quê? Que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, no Código Civil, quando ele fala uma pessoa, não significa uma pessoa física ou jurídica. Porque se fosse pessoa física, ia ser pessoa natural. Se fosse pessoa jurídica, é pessoa jurídica. Então, quando é uma pessoa, pode ser física ou jurídica, não ligada a outra em virtude de mandato. Ou seja, a relação deles não é de mandato, não é de contrato, não é de, como a advocacia, né? Os aqui que são meus clientes, pedem para mim assim, vai lá e processa o Zezinho em 100 mil. Eu falo, não, eu vou processar o cara no 1 milhão, porque eu acho que 1 milhão vai dar mais, é mais que 100 mil. Se lá na frente tiver algum problema, eu respondo pelo excesso de mandato, ou seja, aquele valor superior que eu acabei cobrando pela minha ideia, eu respondo. Se a tua imobiliária coloca lá que é um contrato mandato, o que vai acontecer? Se não estiver bem claro, por exemplo, qual o tipo de inquilino que você quer, eu quero inquilino com score acima de 800, que seja aprovado na Porto, na HDI, na TOC, enfim, na tua seguradora de preferência, ou de preferência do locador, e tiver algum problema com aquele inquilino, o locador pode falar assim, olha, a imobiliária foi lá e alugou para quem ela quis, então ela vai agora responder por este excesso. Então imagine uma proposta ou um contrato de corretagem para venda do imóvel em que você estipule um valor de 1 milhão e o corretor fala assim, cara, 1 milhão não vai vender, vou colocar por 900 mil no imóvel Aí está lá por 900 mil, o corretor tem que pagar essa diferença de 100 mil. Por quê? O anúncio vincula as partes, né? Pelo menos uma indenização ali, o corretor vai ter que pagar tanto para o vendedor quanto para o comprador, tá? Quando a gente faz essa palestra, eu vou fazer ela lá na OAB agora no dia 23 de março, até convido vocês lá que a gente precisa lá encher o auditório para 150 pessoas. Qual que é a ideia lá? Lá a gente vai falar um pouquinho mais técnico. Então, aqui eu falo o seguinte, o contrato nos termos de Orlando Gomes é o bilateral, o oneroso, e ele pode ser típico ou atípico, né? Ninguém entendeu nada que eu falei, nem eu, mas enfim. O que é o contrato típico? É aquele que está previsto no código, beleza? Então, alguém acha que se aplica o artigo 722, que é o do corretor de imóveis, ao matrimônio? Não aplica, né? Uma coisa é corretor de imóveis, outra coisa é matrimônio. Alguém acha que aplica
ao corretor de imóveis a prestação de serviço, está lá no nosso amigo artigo 593. Também não se aplica, são institutos jurídicos diferentes. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos por conta disso, é ele que regula a relação humana, beleza? Então, eu quero saber se o síndico está agindo em desacordo. Tem lá o artigo que fala sobre a função do síndico. Eu quero saber os tipos de regime de casamento. Está lá também. Se eu morrer, eu vou receber o quê? Está lá também no Código Civil. Mas no Código Civil, cada coisa tem um porquê. Então, quando a gente fala de corretagem, que é o que os corretores fazem, está lá no artigo 722 ao 729. Beleza? Vamos lá. Esqueci. Aí, qual que é o problema? Eu pedi para vocês lá no nosso grupo trazer as propostas e as promessas de compra e venda. Eu gostaria que você abrisse tanto a proposta quanto a promessa de compra e venda e ver se tem o termo Código de Defesa do Consumidor ou o termo prestação de serviço. Você que está em casa também faz isso. Vai lá no YouTube, dá uma pausa no vídeo, que a gente vai ficar pausado aqui. Não. A gente vai dar uma pausa aqui para você abrir o teu contrato e ver. Se tiver escrito prestação de serviço, o que você está falando para o juiz? Juiz, qualquer BO que der aqui eu a garanto, tá? O que acontece? Lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o fornecedor é toda aquela pessoa física ou jurídica que explora as atividades de importação, exportação, produção, compra, venda e prestação de serviço, beleza? Então, o prestador de serviço, ele tem lá na sua atividade, tem que ter o cuidado lá com o nosso amigo consumidor. Lá na lei, no Código Civil, lá quando ele fala da prestação de serviço, ele fala o seguinte: se você não fizer ressalva, a prestação de serviço subentende-se, você se obriga pelo todo. Então, por exemplo, antes eu chamava o meu contrato de honorários advocatícios, ou o contrato mandato, de contrato de prestação de serviço. Daí, o Alexandre falou assim para mim um dia: ô Douglas, aqui eu tô com uma demanda aqui, você precisa ir indo para casa e fazer um videozinho. Eu falei: velho, eu sou advogado, eu nem gravava nada ainda, né? Nem devia ter começado, mas enfim. Aí eu fui lá e, tá bom, cara, mas o que você quer? Não, eu quero que você grave vídeo comigo. Eu falei: mas velho, eu não sou ator. Não, mas sério, você tem um contrato de prestação de serviço comigo, como você não fez ressalva, você vai ser obrigado ao todo. Imagine você, corretor, que você não quer tirar as certidões. Que você fala pro cara assim: amigão, eu vou vender o imóvel aqui para você, você faz assim, você liga pro Douglas lá, o Douglas tira a certidão e você paga, ele que se dane. Poderia fazer isso? Deveria fazer isso, mas não, ele faz o que no dia a dia? Deixa com o pai que o pai resolve. Quando você fala para o cliente que você vai resolver todos os problemas dele relacionado àquele imóvel, você está assumindo para si uma prestação de serviço. Então imagina o seguinte: a pessoa fala assim: mas eu posso contar com você para tudo nessa transação? Se você falar sim, o que vai acontecer? Dali a 3 dias, você vai lá na casa de novo, num dia mais nublado, está tudo embolorado a parede. Ô Alexandre, como é que você vai resolver o bolor? O Alexandre fala: cara, não sei, tem que ver com o engenheiro. Não, você falou que você fazia o todo. Se você faz o todo, é prestação de serviço. Beleza? Qual que é o problema disso no final do dia? O problema disso é o quê? O cara pegar, como aconteceu lá em Santa Catarina em 2024, o corretor de imóveis vendeu o imóvel na planta. Aí o construtor foi lá e entregou a unidade autônoma sem água individualizada e sem churrasqueira na sacada. O que o espírito de porco fez? Falei, processou o corretor. Porque no folder que o corretor mostrou para ele, tinha a churrasqueira na sacada e estava escrito lá que tinha gás ou água individualizada. O juiz, lá de Santa Catarina, entendeu que a imobiliária responde solidariamente por ferir o Código do Consumidor, porque faz prestação de serviço. Entendeu? E aí o cara que, naquela situação, era uma transação de R$500 mil, deveria ter ganho, se não deu desconto, se não teve nada, R$30 mil, teve que pagar R$776 mil de condenação. Tá? Por quê? Foi os 500 mil corrigidos, mais os valores dos impostos, mais a devolução da comissão. Beleza? Por quê? O primeiro cara que some, e eu tenho um monte de cliente que é construtor, é o construtor. Entendeu? Cara, você já viu um cara que fala o seguinte assim: você chega lá, por exemplo, o corretor vai lá angariar um prédio para vender.
Angariou o prédio, você olha lá, o prédio não tem SPE, está só no prédio mesmo, no CNPJ da construtora, o CNPJ tem 2 anos. Só, cara, mas pô, se o CNPJ tem 2 anos e 18 mil de capital social, velho, você construiu um prédio de 10 milhões. Não, é que eu tinha aqui um outro CNPJ, daí o cara dá outro CNPJ. Aqui o CNPJ tinha 50 milhões de capital social. Aí você vai olhar no Receita Federal e deve 100 milhões de imposto. Né? Então o cara vai abrindo outras empresas. Quem aqui conhece um consultor que tem um CNPJ só é um cara abençoado. Né? A maioria faz o quê? Vai abrir os CNPJs tantos quanto bastam para que eu possa sonegar os meus impostos e analisar as pessoas, beleza? Por isso que a due diligence é fundamental, né? Você conhecer as pessoas, né? Conhecer lá o construtor, saber os impedidos que ele entregou, saber qual que é o problema que ele tem com a receita. Não é normal você ter problema com a receita, né? Quem não tem problema com a receita é só uma criança. Não tem problema com a receita, tem problema com o processo trabalhista, né? Não tem problema. Mas você tem que conhecer lá o teu cliente e saber o potencial. Por exemplo, eu fui fazer uma análise de um CNPJ para ver se eu entrava com uma ação ou não, uma ação de cobrança. E aí eu peguei e falei assim, não, essa empresa aqui deve 7 milhões de reais. Não, 77 milhões de reais. Não tem como entrar com o processo. Fui ver o Bradesco. Pô, lógico que dá para processar o Bradesco. O Bradesco tem muito mais ativo do que passivo. Então, tipo, aí apareceu lá na busca, tinha não sei quantos mil processos contra o cara. Não vamos fazer negócio com ele. Aí depois eu falei, não, mas eu coloquei o CNPJ errado. Pode falar. Só fala no microfone. Você comentou o caso da churrasqueira, poderia ser por qualquer outra coisa, um piso diferente, alguma coisa assim. O que livraria o corretor, um anúncio, alguma coisa que livrar eles dessas funções? Colocar uma frase? Então, contra juízo ruim não tem o que fazer. Né? Contra juiz que não entende nada de direito tem o que fazer. Felizmente, tá? Eu venho falando aqui, eu acho que tem gente que assistiu meu espaço 2023, a gente nem gravava ainda, mas 2024 tem várias gravadas que falam o seguinte: corretor de imóveis não está na cadeia de consumo, não faz prestação de serviço e tal. Falar, mas eu parecia um louco, sabe? Por quê? Se você falar com 50 advogados, 49, não, se aplica sim, o corretor tem que se ferrar, se aplica e tal. Aí vem, eu vou falar mais adiante, o julgamento do tema 11 de 73, e aí eles falam o seguinte: o corretor de imóveis não está na cadeia de fornecimento. Então, depois dessa decisão que é de novembro, outubro, está muito fácil de você defender. Desde que, porque você viu que eu comecei o seguinte: contrato típico e o contrato atípico. Se na tua postura o advogado provar que, cara, você colocou no contrato que é 722, você ficou mandando um monte de WhatsApp que você garante, que você faz pintura, que você entrega, qual é o piso, você consultou entregar o piso, entendeu? Tem corretor que faz isso. Pô, o cara vende um imóvel lá de 8 milhões, cara, não, eu vou colocar o banheiro lá com um mármore, entendeu? Não tem problema. Você entendeu? Então assim, não adianta muito o contrato, né? Eu comunico com os meus clientes. Cara, o contrato qualquer um serve, porque se ninguém ajuizar sobre para ninguém, então tudo bem. O problema é o dia a dia, né? O problema são as questões que a gente enfrenta no dia a dia. Então, se você conseguir fugir do Código do Consumidor, não vai aplicar a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que precisa me provar que teve má fé, que teve uma boa fé, nada. Cara, é cara crachá. Comprei um imóvel com promessa de churrasqueira sacada e não tinha, aplica o CDC. Se aplicar o CDC, você vai ter que pagar lá. E você tem lá a inversão do uso da prova e a perda dessa proteção do 725. Tá? No contrato, então, o que a gente tem que pensar? Tá? Pense o seguinte: contrato depende de duas partes. Sempre falam para mim assim: a pessoa ela fez o PIX na proposta, mas ela não assinou. Vai? Vai. Se você reter lá as arras sem a assinatura do contrato, é apropriação indébita. Né? Então, o cara pode ter falar lá que você falou que não precisava assinar, enfim, mas não pode, tem que assinar. Então, a primeira coisa que tem que ter o quê? Identificação das partes. Né? Fulano morreu, vou manter ele no contrato? Não, coloca espólio de José da Silva, herdeiros habilitados aqui, fulano e ciclano, beleza. Salva o documentinho dele lá e boa. Cláusula de resultado. Eu vou fazer então o anúncio do teu imóvel com exclusividade por 180 dias. E o nosso combinado é o seguinte:
um imóvel de R$1 milhão, 60 mil de comissão, facilmente eu vou gastar 6 mil de marketing. Correto, Alexandre? Sim. Né? Correto, né? 6 mil de marketing. Cara, se você quiser desfazer, se você quiser tirar de venda, se você quiser tirar de mim porque você não gostou de mim, você vai me indenizar pelo menos 20% da comissão, eu acho que é justo. 30% da comissão, eu acho que é justo. Perdeu o todo também, não vejo o judiciário dando. E a gente coloca no contrato, cara, se você desistir antes, você perde o todo da comissão. O judiciário não vai te dar isso. Por quê? A corretagem é uma atividade de meio, então você tem que ter o resultado da venda. Tá? Tem que ter o resultado da venda. Ou a desistência do negócio, que aqui seria uma desistência prévia, beleza? Então, colocar lá uma cláusula de multa, acho que ajuda bem. Em que momento eu vou receber a comissão? Eu vi pelo menos uma centena de contratos nos últimos 3 anos, uma centena, tá? Para quem não é bom de matemática, são 100, tá, pessoal? 100 contratos que não tinha o valor da comissão. Tinha a proposta de compra e venda, ou tinha a ficha de angariação, e não tinha o valor da comissão. Não tinha nem que era 6%, estava lá, sabe o campo em branco? Estava lá o campo em branco. Daí eu mas eu vou preencher depois. Eu falei, cara, você deu uma via para ele sem estar em branco. Então, você está ferrado. Não vale. A gente rejeitou um cliente aqui em 2024, que era exatamente esse caso. Era R$1 milhão a venda, era 1.500 a venda. Era uma venda em parceria. E aí o outro cara conseguiu receber lá e ele perdeu, tinha exclusividade, mas não tinha valor. Eu falei, cara, o contrato, no meu ver, ele é nulo, porque ele não tem valor de comissão. Eu posso colocar lá que é R$60, deixa eu pagar. Porque você é bonito. Em que momento que eu vou, e onde que eu vou colocar então a forma de pagamento? Pessoal, sempre coloque assim. Nas atas, então assim, você vai lá e vai, a gente está falando ainda do contrato de corretagem, que é o documento primeiro que você vai fazer com o cara, que a gente também chama lá de ficha de angariação, de termo de angariação. Nesse termo você fala o seguinte, ó, eu vou vender o teu imóvel por R$1 milhão, e a comissão de 6%, R$60 mil, eu vou receber do primeiro valor que for pago. Se for pago em atas, eu vou receber das atas, e você já vai me dar a quitação dele. Se houver permuta, eu vou receber o seu valor total da transação, não só o seu valor líquido que você vai receber, beleza? Coloca lá, assina. Se o vendedor não quiser assinar, você pega e vai para o próximo, né? É a brincadeira agora do amor ao próximo, né? Uma mão ao próximo que eu caso não deu certo. Cara, vai para o amor ao próximo. Por quê? Adianta você já começar uma transação imobiliária, que já vai ter uma vírgula ali, porque veja só, pode ser um imóvel de R$1 milhão, só que às vezes o cara só precisa de 100 mil. Então ele vai fazer uma transação que vai ser 900 mil um outro imóvel, e vai ganhar 100 mil. Aí você vai receber 6 mil pelo esforço da venda de um imóvel de R$1 milhão, você está esperando 60? Não vai fazer. Por quê? Você vai gastar 6 mil só no teu marketing. E o prazo de exclusividade, né? Eu acho que é justíssimo a gente colocar 180 dias, mas coloca a corrida, pelo amor de Deus, eu sacaneio seu advogado. Coloca a corrida, por quê? E coloca a data, cara, ó, vai ser de 1º de janeiro a 31 de junho, boa, né? Não tem problema, coloca lá uma data, e eu já vi exclusividade cair com um mês. Por que aconteceu? O cara deu exclusividade e a pessoa foi procurar o imóvel dela na internet e não achou. Aí pediu para o corretor, cadê o meu anúncio? O corretor falou assim, ainda não subi, o fotógrafo não foi tirar foto. O que ele fez? Foi no monte imobiliário, que por sinal é minha cliente. Aí a minha cliente, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, lógico que pode, decide o profissional do corretor, ele não vai receber a comissão daquela venda, porque ele tinha exclusividade, ele não pode sentar em cima. O corretor não pode sentar em cima da exclusividade, e nem pode deixar de fazer parceria, tá? Tem muita imobiliária grande por aí que não faz parceria. Ele faz o quê? Ele não te dá a possibilidade de você ver o imóvel. O que você faz nesse caso? Procura o proprietário e fala assim, a imobiliária não está deixando ver o imóvel. Porque vejam só, é normal hoje você dar 5% de desconto numa transação imobiliária. É normal, então o cara está só por R$1 milhão para vender por 950. O que você faz? A imobiliária tem exclusividade para assim, não, eu não vou fazer visita. Então, assim, cara, vamos fazer, porque isso é o seguinte, senão o meu advogado aqui, ele vai processar vocês em nome do cliente de graça, porque eu, como imobiliária parceira, que vou receber a comissão da venda do teu imóvel, vou pegar e vou te dar uma volta. Mas eu vou denunciar no Cresce. Então vai lá,
Vou lá e vamos ver como é que o Cresce vai enxergar isso. E eu acredito que a ideia do mercado imobiliário é o quê? É realizar as transações imobiliárias. Não é ficar chocando o imóvel na prateleira, entendeu? Tem muito imobiliário que faz isso. Principalmente, né, aqui na nossa capital, algumas grandes ali. O cara vai lá e fala que ele é o dono do imóvel e não deixa nem você visitar. Então, exclusividade não significa que você não vai conseguir vender imóvel, mas que você vai ter um argumento ali maior talvez para fazer essa parceria. Se a imobiliária não quiser deixar você mostrar o imóvel e exigir do cara os 6%, vai exigir do cara os 6%. Aí você, como corretor, vai fazer o quê? Falar para o comprador: comprador, esse imóvel que você quer aqui, que eu consegui achar para você, a imobiliária está dando uma volta que a gente vai conseguir comprar. Você consegue pagar X mil reais a mais? Cara, é o imóvel do meu sonho, eu consigo. Aí você vai lá com a imobiliária e fala assim: ó, eu consigo arrancar X mil reais a mais aqui. Vamos fazer uma parceria? 60-40? Na pior das hipóteses, 30-70? Vamos. Todo mundo sai feliz na transação, beleza? Lembra que eu falei? Ó, o tema 1173 do STJ de 2000. Deixa eu ver na porta, dá uma olhada. Então é só o vulto, é o espírito. O tema 1173, ele fala o quê? Que o corretor não responde, tá, por vícios ocultos do imóvel que não eram possíveis de ser verificados sem uma perícia. E o corretor de imóveis, ele faz aquilo que a gente chama de perícia mercadológica, né? Ele faz análise mercadológica do imóvel, mas não faz análise de vícios construtivos, beleza? Então, o corretor, ele não tem que fazer o papel nem do advogado e nem do engenheiro, né? Ah, esse imóvel aqui, a documentação dele está certinho. Cara, você manda simplesmente para o cara lá e fala assim: ó, consulte o seu advogado de confiança também. Se você quiser um parecer do nosso jurídico, a gente pode fornecer, não tem problema. Aí outro advogado vai responder. Por quê? O corretor pode analisar, pedir certidão? Pode. Pode analisar a certidão? Não, por quê? Emissão de parecer e ato privativo do advogado. Então só o advogado pode olhar o processo. Ah, mas o processo está arquivado há 2 anos. Cara, a prescrição intercorrente, ela é do prazo da dívida. Então, por exemplo, o seguinte: uma execução, então digamos que prescreve lá em 3 anos. Se faz 2 que está arquivado, mas é R$1 milhão, o cara pode em qualquer momento desarquivar aquilo lá e piorar o teu imóvel. Então, muito cuidado com essa análise que a gente faz, especialmente agora em 2026, com o ChatGPT, né, o ChatGPT para o leigo, né? A gente fala tudo errado, né? Gemini, a gente chama de Gemini, como é que é o Cloud, a gente chama de Cloud, eu chamo de Cloud, né? O Cloud, né? Então, todas essas IAs são muito úteis para você usar na sua profissão. Então, se você é corretor, você vai fazer um videozinho lá com 3D, que é isso que o pessoal vai fazer, vai fazer um recorte lá de uma planta para erguer um prédio, você pode fazer um anúncio do imóvel, você pode fazer uma postagem para o Instagram e tal, mas pelo amor de Deus, não faça contrato, deixa que isso a gente faz, beleza? Então, o pilar 1 é o nosso contrato de corretagem, beleza? Show? Pode ser verbal? Não pode. Tá? O corretor de imóveis não pode anunciar imóvel publicamente sem ter um contratinho junto, beleza? Se não tiver o contrato, o Cresce vai lá e faz o CREL de vocês. E aqui, cara, acho que a parte mais importante da aula é essa daqui, tá? Se vocês quiserem ir embora depois dessa, a gente pode ir embora. O que acontece? O WhatsApp no Brasil serve como meio de prova? Não serve. Não serve. O WhatsApp não é prova. Se eu estou aqui com o Rafael, eu vou comprar o teu carro por R$8 mil. Pode ser? Você fala, pode ser. Eu te transfiro R$8 mil, a gente tem um contrato verbal e a Laura vai ser uma testemunha que a gente fechou esse negócio, beleza? Coloquei alguma condição, o carro tem que estar limpo, você colocou uma condição, se eu vou te devolver o carro depois? Não teve nenhuma condição no negócio, então o negócio é válido, perfeito e acabado, beleza? Posso inclusive executar não, mas você é condição de cobrança para cobrar aquilo, beleza? Se escrever numa folha de papel, tem valor. Agora eu penso o seguinte: eu estou mandando um WhatsApp para ele, só que eu estou da frente dele. Cara, é 8 mil, beleza? Beleza. Cara, mas é 8 mil o seguinte, de entrada, a gente fala oralmente, de entrada, se você me der também a lancha lá, porque o carro é um Porsche, pô. Não vou vender um Porsche por 8 mil, entendeu? Então, o negócio é do valor do Porsche mais os 8 mil, não é só os 8 mil, tá bom? Beleza?
Como é que você prova isso depois? Você não prova, por quê? O WhatsApp ele está no meu celular e no celular do amiguinho. Se o amiguinho excluir a conversa, é impossível de fazer essa prova, beleza? Fora do Brasil, nos States, por exemplo, é possível fazer. Eles conseguem acessar de outra forma. Eles acessam lá fora igual a gente acessa aqui o e-mail. Então o e-mail, excelente forma de prova, por quê? Ele está lá bem bonitinho. Ele está lá bem bonitinho. Você consegue acessar de qualquer lugar. Por mais que a pessoa exclua, você consegue lá, com meios telemáticos, resgatar, beleza? Então, o WhatsApp é o seguinte, vou lá fazer a visita às 10, beleza? Beleza. Abre lá o teu e-mail, então, que está lá a proposta. Abre lá, eu vou te mandar os links do imóvel pelo e-mail. Vai documentando, tá? Vai documentando. Qual que é a função, tá, disso? Qual que é a ideia disso? É que o corretor resgate aquilo que a gente usava décadas atrás, que é a ficha de visita. Quem é que não usa mais ficha de visita? Ninguém usa mais ficha de visita. Eu uso. Usa? Ótimo. Ótimo. Porque é o seguinte, veja só. A ficha de visita é aquilo que vai datar o momento da ciência do imóvel. Tá? Já aconteceu mais de uma vez com clientes meus, que o cara chegou no imóvel, a pessoa falou para ele assim, eu já vi esse imóvel com outro corretor. Aí eu peguei, o cara me ligou, o corretor falou assim, doutor, estou numa situação aqui, o cara já viu esse imóvel com outro corretor. Falei, pergunta para ele se ele assinou algum papel lá. Não assinou? Pode vender então. Pode vender, tá tudo bem. Não faz ele assinar um papel que você buscou imóvel para ele. Tá? A gente vai dar no final aqui um A a Z de como que isso daí funciona na prática do nosso judiciário. Tá? Mas ficha de visita, equipamentos obrigatórios do corretor de imóveis, quais são? Vamos lá. Ficha de visita, vassoura para varrer a casa que é suja, né? Tem que ter, né? É engraçado que no vídeo não aparece. Mas todo mundo riu, né? Colcha para pôr na cama. Colcha para cobrir a cama, né? Eu sou amigo do Felipe da Chic House, e daí sempre que a gente vai fazer uma coisa, a gente fala assim, o fotógrafo sai recolhendo a calcinha bege da patroa, né? Do banheiro. Quem nunca, né? Então, a ficha de visita é fundamental. E ela é o segundo documento que você vai apresentar, por exemplo, para o juiz. Primeiro vai ser lá se você tiver autorização de vendas, mas se você for o corretor do comprador, vai ser o primeiro documento que você vai ter lá, a ficha de visita. Tem decisão do TJ São Paulo quentíssima do final do ano passado, que é o seguinte, a mera apresentação do imóvel não garante comissão. No caso, lá o que aconteceu, o corretor foi lá, mostrou o imóvel e não mandou nenhum zap pro cara. E aí, irmão, vamos comprar? Como é que você tá? Beleza? Vai comprar? Não mandou nada pro cara. Aí esse cara foi com um outro corretor, porque não foi com a lata daquele também, foi com outro corretor, esse outro corretor fez proposta, o cara não aceitou, fez uma contraproposta, daí foi essa proposta, foi feito financiamento imobiliário, o correspondente era de confiança do corretor e tal, e 2 meses depois foram lá, assinaram e fizeram o registro de imóveis. Quando saiu o registro de imóveis, o corretor espertão foi lá e falou o seguinte, não, tá aqui ó, eu mostrei esse imóvel, e ele tinha a ficha de visita preenchida. Aí o juiz falou para ele assim, tá, beleza, mas e aí? Ele, como assim, e aí? Bom, você mostrou o imóvel, mas e a proposta? E a promessa de compra e venda? E o contrato? Entendeu? E a dor de cabeça? Porque veja só, e olha que legal, já pensaram nisso? Se mostrar um imóvel fosse garantia de comissão, eu pegaria 1 milhão, viraria pelo corretor, que eu não sou só advogado, viraria corretor, pegaria R$1 milhão e patrocinaria todos os, sei lá, 50 imóveis mais caros do imóvel e ficaria esperando. A hora que, porque você coloca lá interesse por Porsche, Ferrari, não sei o que, por jato, blá blá blá, cara, você ia captar o cara. Aí quando eu vendesse aquele imóvel, você consegue pegar no metro e ver quem você atingiu. Não, esse cara que eu atingi pelo meu anúncio. Você vai ter direito de comissão? Não vai. E a lei nova, que a gente falou agora há pouco, ela vai trazer isso bem claro, vai estar no artigo, o parágrafo único do 722. Se você não tiver contrato com o cara, você não tem direito a comissiones. Beleza? Qual é o requisito essencial da ficha de visita? Data, hora, assinatura, e eu coloco, agora faz tempo também, né? Mas eu coloco, sempre que eu lembro,
A gente tem um modelo padrão, a gente vai mudando o modelo, eu não sei qual que está vigente hoje. Mas a gente coloca o seguinte: deseja fazer a proposta? Entendeu? Uma das minhas clientes tem esse termo ainda, e eu fui ver um imóvel para alugar há um ano e pouco atrás. Cheguei lá na casa, com a imobiliária, e aí eu falei, nossa, essa casa que eu quero, beleza, fechou. Ela pegou, tirou a ficha de visita, pô, eu assinei, e ali já tinha o campinho proposta, já quero pagar tanto de alugar aqui, um beijo, queijo. Já fiz o Pix na hora ali, o negócio era meu. Eu tenho um caso que é do meu amigo Diogo Oliveira, que agora saiu da área imobiliária, está só com a Movepar, móveis planejados, e ele, o que aconteceu com ele? Eles foram mostrar o imóvel, o cara adorou, era um imóvel de 3 milhões, eu falei, isso não cresce São Paulo, era um imóvel de 3 milhões, se eu não me engano. Eles saíram da casa e foram para a imobiliária. Quando chegou na imobiliária, preencheram o documento, mandaram para o cara, para o corretor do angariador, já tinha sido vendido. O cara que tinha saído do imóvel quando eles entraram, comprou o negócio. E aí recebeu as armas, o cara confirmou, já era. Tá. Então tem que tomar cuidado. Fragilidade das provas, tá? Aqui a gente estava falando no slide anterior. Print do WhatsApp, né? E-mail. O e-mail ele pode ser acessado de forma remota, mas assim, eu tinha uma primeira conta de e-mail que era @teamo.net. Né? Agora todo mundo usa o Google, usa o próprio nome do escritório, mas o meu era teamo.net. O meu ex-chefe, o Peralta, ficava puto, falando, eu não vou ficar te mandando e-mail para teamo.net. Não gostava, mas achava bonitinho assim, é legal. Mas então é o seguinte, imagine que o teu servidor desapareça, aí também você vai ter a fragilidade da prova, né? Você não vai ter acesso a ele. O Google espera que não quebre, ele está lá o vídeo amanhã que quebrou o Google. Então tenha lá uma conta robusta de e-mail para você ter lá essa corroboração. O print do WhatsApp, ele vale, por exemplo, se numa audiência. Então eu vou lá fazer uma audiência com o Thiago. O Thiago falou o seguinte, cara, mostrei o imóvel aqui e o filho da mãe me pagou a comissão. Eu falei, vamos lá e vamos pôr ele no palco, aqui é assim. Aí a gente chega lá pro processo, o cara, não temos testemunho, por quê? Foi só você e o cara lá, é a palavra de um contra o outro. Aí a gente coloca lá, sempre temos essa estratégia, junta 1000 páginas na inicial, para ninguém ler. Só que a gente só precisa de uma. É só essa do WhatsApp. Aí chega lá, fala pro cara assim, você pode abrir, o juiz fica fudido da cabeça, pode abrir o processo na página 3.839 e pôr, doutor, relevância. Doutor, mostra lá, você vai ver. Aí abre lá, pum, tá a mensagem do WhatsApp. O cara consistindo, essa mensagem é tua? O cara fala, aí validou a prova. Então ele pode servir como prova. Só que ele fala assim, não é, e ele deletou a conversa, você não consegue fazer a prova. Entendeu? Então serve como prova, desde que a pessoa vá lá e confirme. Beleza, eu recebi isso mesmo. Se não confirmar, você se ferrou. Ato notarial. É super valorizado o papel do cartório no Brasil, tá? Então, o ato notarial, eu posso pegar o meu WhatsApp lá, espelho no computador notarial do cartório, e eles vão lá e falar o seguinte, ó, nesse dia e hora, acessando o WhatsApp web do carinha lá, tinha essas mensagens. Ponto. Isso não tem fé pública, isso não serve para nada. Ele só vai constatar o que aconteceu. Que dá na mesma você chegar lá na audiência do teu celular e mostrar o teu celular. É a mesma prova, tá? Por quê? Você pode ter alterado o WhatsApp. Então hoje o WhatsApp você pode editar a mensagem dele, né? Você edita lá e vai aparecer uma mensagem diferente para o carinha. Onde o primeira vez você fez isso no júri. Ele mandou uma mensagem para a estagiária, para a advogada colega dele, e depois mudou o texto lá e ela ficou com uma prova e ele com outra. Tá? Então, muito cuidado. Eu gosto muito do cartório para a gente fazer lá o reconhecimento de firma, fazer o e-notariado agora para o reconhecimento, mas esse tipo de prova aqui, eu acho que é jogar dinheiro fora, beleza? Eu acho que se você tiver uma testemunha que corrobore a situação, é muito melhor do que esse tipo de prova, beleza? Aqui, o que é importante a gente ver? Tem um artigo no código que ele fala que mesmo que a função do corretor não é registro de imóveis no nome do cara, tá? Que é a aproximação útil, que é o quê? Eu te apresentei o imóvel. Então, se você me der o balão, se você for lá e vender, o resultado útil obtido foi a minha mediação. Por meu intermédio, você conheceu o imóvel.
O Alexandre é um dos caras que mais gasta hoje com o Instagram no Brasil, e ele ainda não está bonito, né? Mas ele faz vídeos assim que são muito bons, especialmente no podcast, ele não aparece, que aparece só eu, cadê? Mas ele tem na imobiliária dele uma assertividade nos anúncios via tráfego pago que é muito legal. Só que qual que é o problema? Quando ele tem um imóvel que não é exclusivo da imobiliária dele, o cara vai lá, olha na imobiliária dele, mas vê ele lá feio desse jeito e vai lá na tua imobiliária, por exemplo, comprar com você. Vocês têm o mesmo anúncio, só que ele viu primeiro no dele e depois, no outro momento, ele viu no teu. Ele vai lá e compra com você imóvel. Então, qual foi o resultado último? Foi o teu tratamento, você foi lá, mostrou o imóvel. Então, você que passou, ele só gastou dinheiro que não trouxa lá no tráfego pago. Por isso que a gente fala hoje para os clientes, cara, não faça tráfego pago se não tiver exclusividade, não faz nenhum sentido, né? Então, o resultado útil é esse, é você ir lá e fazer o negócio, beleza? Corretor não tem que ser chato de mandar mensagem para o cara o dia inteiro. Até eu fiz um teste com inteligência artificial, com um corretor amigo nosso, e ele falou o seguinte, cara, pega a tua IA aí louca e veja qual que é o meu problema com esse cliente. Por quê? O cliente não está gostando de mim. Eu estou fazendo uma coisa que o cara não está gostando de mim. Eu peguei e joguei na IA, fiz um promptzinho básico lá e falei assim, cara, eu queria, com todas as análises de PNL, de neurolinguística, de neurovendas, analisar como que esse cara, como eu posso fazer para chegar na venda para esse cliente. Ele falou assim, ó, você está stalkeando ele. Você não deixa ele responder. Você fica mandando mensagem insistentemente. Porque daí o cara tinha um sistema de IA que mandava, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa aqui era de acordo com a mensagem anterior. Tipo, o cara mandou 5 horas da tarde, aí o corretor respondeu, e aí a IA fisicamente ela ia mandar mais uma coisa, entendeu? Em cima. Eu quero falar, você está pressionando o cara, então dá uma maneirada, né? Dá uma segurada. E o corretor acabou mudando lá o procedimento. Mas você não pode mandar ir lá visitar o imóvel e nunca mais falar com o cara. Né? Eu tive um caso lá em São José dos Pinhais, que era uma chacrinha de 5 milhões, que a corretora mostrou o imóvel para o cara, depois o cara falou que, eu vou pensar, a corretora nunca mais falou com ele, o cara 50 dias depois foi lá e comprou aquele imóvel. E a corretora veio me procurar, falou assim, doutor, eu que mostrei o imóvel. Eu falei, pois é, mas você abandonou o cara por 50 dias. Ninguém resiste a 50 dias de abandono, nem o direito à comissão. Vocês entendem? É difícil isso? Não é difícil, né? Arras. Quem aqui domina plenamente as arras? Arras é a parte mais legal do direito imobiliário. Vou contar um caso para vocês rapidinho. O meu irmão foi comprar um imóvel e foi o seguinte, ele tinha que comprar um imóvel, vendeu dele e sair da casa dele e ir para outra. Para ele poder comprar a casa que ele tinha gostado, ele tinha que receber 100 mil reais da casa que ele estava vendendo. Daí a pessoa que foi comprar o imóvel dele consultou um advogado, o gerente da Caixa e um correspondente, e os três falaram o seguinte, não pague nada, só pague no dia da assinatura do cartório, no dia da assinatura do financiamento do banco. Então não dê nada de sinal, senão você vai perder. E aí eu estava lá, inclusive na imobiliária nesse dia, e aí eles foram negociar, mas eu não ia nem participar da negociação, porque como sou irmão, né? Vou nem participar, o corretor falou, deixa que eu resolvo lá. Só que aí a mulher começou assim, a enrolar ele com tanta certeza do que eu estava falando, e aí ela falou, você vai precisar vir aqui. Aí eu peguei e sentei, daí a mulher falou assim, não, eu vou comprar, eu sou uma pessoa de palavra. Eu falei, então, qual o problema? O imóvel vale 550 mil, a senhora está oferecendo 500, beleza? Aí, você tem palavra, só que eu não te conheço, eu tenho um imóvel. E dinheiro dá em árvore? Não, dinheiro não dá em árvore. Imagine que a senhora, eu aceito aqui o seu negócio, sem multa, que ela não queria multa, ela não queria dar árvore, lá, sem ônus, e aí a senhora levanta e vai lá cuidar da sua vida. Vem uma outra imobiliária e oferece para o meu cliente que não tem escrúpulo nenhum, por exemplo, que não tem nenhuma moral, ou que simplesmente não é um otário, que não gosta de jogar dinheiro fora. Por quê? Se chegar alguém lá e falar assim, pagou 550 mil à vista no teu imóvel, a senhora não venderia? 50 mil é muito dinheiro, doutor, é um ano de trabalho. Então, ele vai estar de má fé, ele vai ser um filho da puta, não, é negócio. Então, você quer comprar? Quero comprar. Então,
tem uma coisa no direito que chama forte intenção de compra. Então o que é? As arras. As arras é a forte intenção de compra. Por que 100 mil? Primeiro, porque 100 mil é o que ele precisa lá. E segundo, porque se ele desistir do negócio da senhora, ele vai ter que pagar 200 mil. Ele vai devolver os 100 e vai te dar mais 100. E aí o imóvel dele que está usado por 550 não vale 600, que é o valor que ele teria que vender depois por 650 para compensar esse prejuízo. Então ela falou, nossa, ninguém nunca tinha me explicado assim. Eu falei, então. Né? Então a expressão está dada. Arras serve para isso. Tá? Forte intenção de compra. Não negocie, sabe nos Estados Unidos, lá vocês veem o filme de FBI, não negocie com o terrorista. Aqui nos Estados Unidos, não negocie sem arras. Mas qual que é a alternativa? A alternativa é você mudar de profissão, você vai fazer outra coisa. Vai jogar basquete, vai jogar pedal, não sei o que lá, tá na moda hoje, né? Beach, que quando eu jogar lá hoje na... Não era beach tênis, era um outro esporte. Bad pedal, sei lá, enfim. Você entendeu? Então é o seguinte, posso fazer um contrato, a pessoa assim, ela não tem dinheiro, ela vai dar um carro e vai fazer o financiamento. Posso fazer esse negócio? Posso. Você coloca o carro são as arras. Tá? Posso receber cheque como arras? Infelizmente pode, tá? Agora pode porque o judiciário mudou de novo, tá? Aquele, sabe, remo, vai para um lado, vai para o outro, agora tá na época que pode. Há um ano atrás a gente fala, não pode, porque é você tal. Agora eles estão aceitando. Eu acho ridículo, tá? Porque a lei fala o seguinte, em dar, né? Você tem que transferir. Cheque não transfere nada, beleza? Mas, agora você aceita. Aí a gente tem se você pegar, eu queria que você pegasse com bastante humildade o teu contrato lá, a tua proposta, e lesse em voz baixa, para não queimar a cara também, se está escrito que as arras do teu negócio é do artigo 417 a 420. Dá uma olhadinha ali. No teu não está. Tá ou não? Se está escrito isso, sabe o que significa na prática? Que você está pedindo a mão da noiva ou do noivo em casamento sobre todos os regimes de casamento. Faz sentido isso? Olha, eu quero casar com você com regime de comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos sacramentos. Entendeu? Então, assim, é totalmente errado. Tá? Totalmente errado. Beleza? Não pode. Por quê? 420 são as arras penitenciais. É o seguinte, ó, amigo, se você está inseguro, faz o 420. Por quê? Você pode se arrepender. Cara, esse imóvel é bom, mas pô, eu preciso ver se eu... Faz o 420. Aí pega lá 10 contos, se o cara desistir, você perde os 10, ou se o outro desistir, paga 20, beleza? Tem que ter obrigatoriamente no contrato. Arras 420, e esse contrato permite arrependimento. Por quê? Se tiver escrito 420 e o negócio não aceita arrependimento, esse é burro só. Fez errado, tá? Então, quando você coloca o 420, o negócio admite o arrependimento. Se você colocar do 417 ao 419, as arras, elas vão vincular o negócio e ela vai servir como já um meio de pagamento. E, na hipótese de inexecução, porque daí é o seguinte, eu vejo todos os dias, fulano se arrependeu do negócio. Tinha causa de arrependimento? Fui eu fiz contrato? Eu não tenho. Não tinha. Então não se arrependeu de nada, ele vai inexecutar. O inexecutor, aquele que não vai adiante no contrato, ele tem todo o ônus do quê? Da comissão do corretor, dos honorários do advogado e de qualquer outro tipo de prejuízo. Imagine o seguinte, eu vou lá, vou fazer a transação e aluguei uma outra casa, ou comprei uma outra casa, e o cara vem e desfaz. Eu estou com um processo desse. A pessoa foi lá, comprou o imóvel da minha cliente, a minha cliente pegou todo aquele dinheiro e comprou um outro. Aí a pessoa, e o contrato não admitia arrependimento, a pessoa foi lá e esse mês não executou, não levou adiante. Aí ela devolveu as arras de forma simples. A gente falou, não, é em dobro e tem mais o prejuízo do outro imóvel. Por quê? A minha cliente perdeu 50 mil na transação para frente. Entendeu? Então a gente está com um processo agora para receber as arras em dobro e para cobrar esse prejuízo que ela teve lá. Sabe? Então, contrato imobiliário é uma coisa muito séria. Tá? Se você colocar no seu contratinho 417, 419 ou 419 só, ou 418 também pode colocar, você vai colocar daí que esse negócio não admite arrependimento. Joga o microfone para trás, filho.
Só vou pegar a voz dele. Douglas, no meu caso aqui, a gente usa o artigo, conforme artigos 417 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, 2002. Mas vai até o 420 ou não? Mas lá na frente fala de arrependimento? Só que ele fala em artigos, né? Fala o seguinte, mas ele fala do arrependimento na frente ou não? Não. Então, se não fala de arrependimento, está subentendido que é o do 417 e 419 só. Está excluído. Então tá. Agora, se tivesse escrito arrependimento, que perde arrependimento, daí estaria errado no contrato. Do teu jeito está certo. Está certo. Por isso você fala que é daquele em diante, aí vai ser exceto a questão se aplicar. Obrigado. Tá? Não tem problema. Resumindo, não coloque 420. Isso, ou coloque só, mas eu já fiz um monte com 420, porque a pessoa está insegura, ou ela tem uma condicionante lá, ela quer tipo garantir mais ou menos o imóvel, sabe? Tipo assim, meu imóvel de 1 milhão que vai dar 10 mil de ar, vai garantir mais ou menos o negócio. Então pega só 10 mil lá e acabou. Beleza? Inclusive o imóvel meu que eu fui vender, a corretora falou assim, eu falei, pega para você 50 mil de ar, você já garantiu comissão, tá bom. Não, a pessoa vai me dar só 10 mil, mas está certinho o negócio, tá tudo certo. Aí eu peguei, eu fui dar, desculpa, foi mal que eu fui comprar. Não, o cara não aceitou 50, eu falei, cara, eu quero esse imóvel. Não, ele vai dar certo. Aí eu peguei, dei lá 10 mil. Aí o que aconteceu? A pessoa desistiu da venda. Aí eu peguei e fui lá e falei assim, me dei então meus 20 mil, que é o 10 que eu dei, mais o 10 de multa. Daí ela... Será que não dá pra gente dividir? Eu fico com 10, você com 10, e você, moça, 10 eu já tinha dado, então não vou ficar com nada. Agora, se eu te der 5 e eu ficar com 5, eu estou privilegiando a sua burrice, porque eu pedi 50. Se fosse um 50, a gente podia dividir, ou você ficava com tudo, não tinha problema. Mas como, cara, olha, eu dou uma raiva, faz mais de 6 anos isso, só de lembrar me dá raiva. Eu gosto de ser advogado no imobiliário porque eu me entrego, sabe? Eu compro imóvel, vendo, cara, todo dia nesse negócio. Mas a pessoa não, às vezes não escuta. Eu vou mandar essa PDF porque é mais a lei de direito, assim, mas é só a explicação mais técnica do que são as artes, tá? Aí, a gente aqui, nessa questão das armas, como a armas é uma coisa que não volta, tá? A gente faz o quê? A gente dá um jump no direito, que é o quê? Que as partes, lá na cláusula 6ª ou 7ª, a gente coloca assim, que as partes, em caso de inexecução ou de arrependimento, dão quitadas as armas, dão quitada a comissão imobiliária. Então o dinheiro das armas cai na conta imobiliária, e se der uma merda depois, vocês já garantiram de vocês, porque eu garanto o meu também. E no caso de não aprovação de financiamento? A gente já vai falar. Então, aqui só, na comissão, a gente faz essa proteção para o corretor. Para quê? Porque veja só, se lá na frente der qualquer problema, o problema não é teu. Entendeu? O cara desistiu. Cara, não é problema. Você tem que receber a comissão, por quê? O teu resultado útil é você chegar lá e fazer os caras assinarem a promessa de compra e venda. Se lá na frente der um problema, não é problema teu. A gente vai falar também da exceção. Aí agora, então a gente falou contrato de corretagem, proposta, a gente vai falar do nosso amigo, promessa de compra e venda. A promessa é aquilo... Para que serve a promessa de compra e venda? Tá? Até outrora não servia para nada. Tá? Eu não sei quando foi o outrora, mas faz tempo já. Aí, em determinado momento, eles inventaram um palavrão que chama adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? É o direito real de aquisição por meio de um instrumento não tão legal assim. Né? Então, no Brasil, a gente tem lá o artigo 108, que o imóvel tem que ser acima de 30 salários mínimos, abaixo de 30 salários mínimos, eu faço a transação por contrato particular, acima disso eu faço por escritura pública. Tá? Então você tem que ir lá e fazer a escritura pública de compra e venda. Por isso que eu brinco lá, tem lugar, faz tempo que eu brincava, que é o seguinte, o corretor faz contrato de compra e venda? Não faz, quem faz é só o banco e o cartório. O corretor faz o quê? A promessa de compra e venda. Beleza? Então na promessa de compra e venda, que não tinha valor nenhum até uns 50 anos atrás, o
era um papel que você assinava lá, que você se comprometia em um dia no banco, em um dia fazer uma transação e acabou. Agora, se o teu contrato de promessa de compra e venda tiver as cláusulas e as condições necessárias, você consegue adjudicar o funcionamento imóvel. Ou seja, eu vou lá, coloco no contrato a qualificação correta do vendedor e comprador, que é o cara que está na matrícula. Coloco a descrição do objeto na matrícula igual está na matrícula. Quem fez contato comigo há 3 anos atrás, eu fazia o quê? Eu recortava a matrícula de forma bem porca, copiava e colava no contrato. Agora com a IA, a gente faz o quê? A gente transcreve. Então faz a foto e faz a transcrição. Se você entrar, por exemplo, colocar a matrícula no teu computador e clicar no Google Fotos, você consegue capturar lá e ela sai bonitinho, por exemplo, né? No Google Fotos, não, desculpa, no Lens. Mas agora com a IA você transcreve automaticamente. E por que tem que ter isso? Porque se no teu contrato não tiver a possibilidade de arrependimento, tiver um preço fixo, é 10 parcelas de 100 mil, e você tiver o comprovante de quitação, você pode pegar esses comprovantes de pagamento e esse contrato e levar a registro, independente de ter a anuência do cara depois de lá assinar a escritura e tal. Até 2023 isso era obrigatoriamente feito por meio judicial, e após 2023 houve a possibilidade de fazer isso via extrajudicial. Tá? Então, ele tem lá, né, essa força que você pode, embora seja para preliminar, se ele atender todos os requisitos, você pode inclusive levar lá a registro. Tá? É muito comum, tá, o corretor mandar para mim, inclusive um amigo teu, que trabalha lá naquela imobiliária lá que você está trabalhando, ele outro dia mandou para mim assim, faz aí e tal. Aí estava lá uma proposta solteira. Uma pessoa de 70 anos de idade. Eu falei, cara, olha que pessoa feliz, que a cara nunca casou, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu já olhei e falei, meu, isso é muito estranho. Daí, fui olhar, mandou os documentos. Aí apareceu o documento lá de uma Mariazinha qualquer. Eu falei, cara, e essa pessoa aqui? Essa daí é a esposa. Eu falei, tá, mas e a proposta? Por que ela assinou? Estava viajando. Adivinha o que aconteceu? Ela embargou. Ela não. O cara queria comprar o imóvel, eles eram vendedores. O cara queria comprar o imóvel que tinha pago as arras, desistiu, porque houve uma omissão da imobiliária com relação à documentação. Eles tinham omitido que havia lá uma cônjuge e tal, e aí apareceu, quando a gente fez o contrato, a gente mandou e falou, não quero, por quê? Porque são golpistas, porque um documento assinei não tinha pessoa, agora apareceu a pessoa, se quando chegar no cartório lá para assinar mesmo, que era uma venda sem financiamento imobiliário, eu vou ter o quê? Né? Qual vai ser a próxima surpresa? Então ele não se sentiu seguro na transação e ele desfez o negócio sem ônus para ninguém. Então, tome muito cuidado com esconder o companheiro ou a companheira, o cônjuge ou conjugar. Né? Você vai mostrar o imóvel, tá um casalzinho, pergunta, viu, qual que é de vocês aí? Estão só ficando? Estão casados, união estável e tal, né? Pede para eles lá e regulariza, beleza? Aí, respondendo a pergunta do Rafael, financiamento. Quem aqui já viu o correspondente bancário falar que o financiamento está aprovado? Já ouviram esse termo? Não. Financiamento está aprovado, né? Aí o cara faz o que no dia seguinte? Pede imposto de renda, olerite, teste do pezinho. Está aprovado o quê? Está aprovado porra nenhuma, né? Então, eu posso colocar no contrato que o contrato está aprovado? Não pode. Eu posso colocar, e pelo amor de Deus, gente, que em 30 dias eu vou assinar o financiamento? Eu acho que eu sou recordista brasileiro, cara. Eu assinei um contrato em 5 dias. A minha esposa saiu ela estava, tipo, ela ganhava o máximo do mínimo, sabe? Tipo, ela ganhava, acho que era 1.840, e com 1.850 ia mudar a faixa. Ela recebeu o olerite, que ia vir com aumento salarial, e foi pro cara, você tem que aprovar hoje esse negócio e mandar isso na conta aqui. Aí a gente conseguiu lá, isso já faz quase 20 anos, assinar em 5 dias um contrato. Hoje a média, tá? 25 a 45 dias. Então, como que a gente coloca em regra? 60,
prorrogável por igual período, ou 60 mais 30, que eu acho que deve ser suficiente, beleza? Se, e somente se, e aí olha que bacana, né? O teu contrato tiver a previsão de financiamento imobiliário, você tem que tomar cuidado qual que é a condição de resolução do contrato. Porque veja só, se eu não assinar o contrato em 90 dias, eu posso destratar o negócio? Depende do que você prevê no contrato. Eu fui analisar um contrato essa semana, que aconteceu o seguinte, o cara falou o seguinte: o prazo para obtenção de financiamento é de 120 dias, na cláusula do pagamento, e o prazo para assinatura é de 60 dias, sob pena, não de desfazimento, mas de multa, de 2% sobre o valor não pago e 1% ao mês, pro rata dia. Sabe o que é pro rata dia ou não? Por dia, né? Dividido por 30 por dia. E olha que legal, o advogado com E grandão, né, no E do advogado, manda uma notificação, 2 notificações no mesmo dia, uma mandando pagar e a outra rescindindo. Entendeu? Aí o meu cliente, desesperado, que ia receber a comissãozinha dele só no financiamento, não era meu cliente antes, então não colocou lá que nas artes já vai receber a comissão. O que aconteceu com ele? O cara fez o distrato, meteu esse distrato aí eu contra-notifiquei pelos 3. Eram imobiliárias parceiras aí. Por uma imobiliária cobrando a comissão mais a multa da comissão, por quê? 725, eu aproximei, você desistiu porque você quis, contrato não teve arrependimento, e nem estava no prazo de rescindir, porque a rescisão era 120 dias depois. Então eu notifiquei pelas 2 imobiliárias e pela proprietária. O cara pagou 36 mil, 39 mil de sinal, de arras, não, 36 mil de arras, e deu mais uns 69 lá de primeira parcela, no meio do caminho. E mais 2 mil no outro negócio. A gente entrou com uma contra-notificação cobrando 36 de novo, 72, mas mais os 39. Se eu não me engano, 101 mil reais, uma coisa assim. Mas o valor da comissão vai dar uns 150 mil para a brincadeira do processo. E assim, é muito cristalino que o cara vai perder, porque a condição do desfazimento do negócio, que foi impactuada pelas partes, ou seja, que vocês negociaram, era o quê? Vai financiar até 120 dias, mas a partir de 60 tem juros, entendeu? É muito complexo, não é isso? Mais ou menos. Enfim. E aí, então, eu não posso colocar essa imposição ao banco, né? O banco, você tem que liberar o crédito lá em tantos dias, só se o banco assinar junto com garantia. O gerente do banco não vai assinar. Tá? Aí, olha que zona que ficou aqui, ó. Alguém sabe a diferença de posse e propriedade, não? Sabe, Alexandre? Fala aí, só para eu poder estar falando mais uma área. Propriedade é você ter a matrícula no teu nome, e a posse é você ter escritura, por exemplo. É entrar no pegar a chave. Posse é ter a chave, né? O imóvel que tem tag jamais vai ter posse. Então é o seguinte, eu dei para você o quê? Eu dei para você a posse do meu microfone. Então você teve a posse do microfone. Tá aí, aonde está a propriedade do microfone? Está na nota fiscal dele. Então se você olhar lá o CNPJ, a nota fiscal desse microfone está no CNPJ do escritório. Então logo a propriedade do microfone é do escritório e a posse foi de forma transitória sua. O que é mais importante no Brasil? O direito à vida ou o direito à propriedade? A vida? Está errado, é a propriedade. Por quê? Se você pular na minha casa, eu te mato e eu não vou preso. Entendeu? Então a defesa da propriedade é mais importante do que a vida. E aí o que é mais importante? A posse ou a propriedade? A posse. Por quê? Se eu exercer de forma ininterrupta, com intenção, o animus domini, né, a intenção de ser dono, por mais de 15 anos, não morando no imóvel,
10 anos morando no imóvel. Se for urbano até os 80 metros, 5 anos morando no imóvel, eu adquiro a propriedade pelo meu direito usufrutuário. Tá? Então a posse vale muito. E eu queria que vocês só levassem isso para casa. Quando eu faço qualquer transação imobiliária de compra e venda, eu estou fazendo o quê? Pagamento, posse e propriedade. O que interessa para mim no contrato? Posse, propriedade e pagamento. O contrato, todos, a proposta, a escritura, tem que ter o quê? Posse, propriedade e pagamento. Qual que é a barganha do corretor? É a posse. Então é o seguinte, eu pago aqui 1 milhão por esse imóvel, mas eu quero pegar a chave agora. Beleza, toma a chave lá. Por quê? Lá na frente, se precisar destratar esse negócio, o juiz fala assim, mas foi feito o que nesse contrato? Foi feito já o pagamento e foi feita a posse. Então faltando só a propriedade. Então vamos fazer a propriedade, não vamos desfazer tudo. Entendeu? Pense nisso. A pessoa já está morando no imóvel, ela já quebrou a casa inteira, já fez a reforma. Eu tenho alguns clientes que a gente acaba atuando pela imobiliária e pelo comprador ou pelo vendedor. E eu tive um caso que estava em inventário, a gente resolveu o inventário e tal, e foi fazer a venda. Aliás, não era inventário, era despejo, né, Alexandre? Foi o caso teu lá da Adriana, né? O que aconteceu? O Alexandre falou assim, cara, o negócio é o seguinte, o cara é bom, o cliente é bom, ele vai pagar, sei lá, vou chutar aqui o número, 400 mil, ele tem 300 mil em dinheiro, 250 mil em dinheiro, e 150 ele vai dar lá a Lures, lá daqui a 5 meses. Então o cara quer dar um sinalzinho de 50 mil, e aí ele quer dar o resto no dia da escritura daqui a 5 meses, beleza? Eu falei para ele, cara, mas e o resto do dinheiro? Cara, tá na conta dele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente dá a chave para ele agora, ele passa para cá o 250, e daqui a 3 meses, daqui a 5 meses a gente vai lá no cartório e paga os outros 150 e assina a escritura. Parece ruim esse negócio? Veja só, o cara já vai ter pago a maior parte do negócio. Se ele não pagar a diferença, a minha cliente faz o quê? Entra com o pedido de emissão à posse, pega o imóvel de volta e cobra lá o multa que a gente previu no contrato. Ou ela pode pegar, executar aquele contrato, cobrar os 150 mil e penhorar o próprio imóvel, transferindo para o cara a propriedade. Tipo, a gente entraria com a ação de execução, daria a posse para o cara e penhoraria o próprio imóvel. Olha que legal. E aí minha cliente, 2, 3 anos depois, aqueles 150 mil dela viraria 500, que é o que vale o imóvel, e ela adjudicaria o imóvel de novo. Olha que legal, ela fica com 250 mil, mais o imóvel para vender para o outro. Entendeu? Juridicamente falando, perfeito. Tem um trave, vai demorar, tem tanto saco, tem um horário legal? Tem, mas juridicamente perfeito. Então é o seguinte, parte da premissa que tem 3 coisas que vocês estão fazendo, que é dando a posse, dando a propriedade e pagando dinheiro, recebendo dinheiro, ou questões que envolvem dinheiro. Em que momento que o corretor finaliza o negócio dele? Quando ele aproxima as partes assinam a nossa promessa de compra e venda. Então, o que é mais importante, né, aqui? O mais importante aqui é você conhecer bem o que é posse, conhecer bem o que é propriedade e ter o argumento jurídico para jogar com A e com B, né? Que é aquele caso que a gente estava falando, cara, a pessoa só dá a posse na escritura, mas daí também que vantagem tem de pagar? Também vocês têm vantagem, né? Então, essa não tem uma fórmula mágica, tá? Aqui está a grande chave do mercado imobiliário quando a gente fala da parte jurídica dele. É você brincar com esses dados. Qual que é o problema? É que o corretor, em regra, quer dar a posse 30 dias depois que o cara recebeu o dinheiro na alienação fiduciária. Só que na alienação fiduciária, no contrato de alienação fiduciária, você dá a posse no dia da assinatura no banco. Está lá escrito na primeira cláusula do banco, que é a posse transmitida nesse ato. E também está escrito que todos os arranjos anteriores ficam revogados. Então, se antes você pode ser dado antes a posse ou depois, pouco importa. A lei lá que mudou a jurisdição compulsória é de 2015. Tá? Na verdade, está errado isso, tá? Porque a alteração é nessa lei, é na lei 1397 de 2015, só que a alteração
é na lei, sei lá, 11, não sei o que, de 2023. É que ele pega a lei original aqui, que não foi uma nova lei, né? Foi só o artigo que essa aqui é a lei dos atos, da concentração dos atos da matrícula. Tá? Então o contrato ele tem que ser lá irretratável, computação integral do preço, sem evidência financeira, e não, o irretratável é aquele que não tem causa de arrependimento. Aí a gente vai para o quinto pilar, que é a responsabilidade do nosso amigo corretor. Tá? Daqui mais 15 minutos eu termino, beleza? Se quiser, deixa eu pegar a letra. A conduta do corretor, e aí é difícil falar para o corretor porque vocês acham que vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Mas na verdade não sabem, nem os advogados sabem o que tem que fazer. Então na prática, o que acontece? O corretor vende imóvel? Não, porque a venda é um ato do dono. Então eu vendia, o Alexandre não vendeu a minha casa, quem vendeu fui eu. Ele foi o corretor que mediou. Quem está assinando lá como vendedor sou eu, ele está assinando como mediador. Beleza? Então, o corretor, ele tem que se colocar no papel dele, e eu acho que das áreas da sociedade civil hoje, é uma das áreas mais legais. Por quê? Eu envolvo dois sentimentos opostos. Então, eu quero vender minha casa por R$1 bilhão. O cara que compra minha casa por R$1. E o corretor só tem que fazer esse negócio acontecer. Então, isso é muito. Isso é muito. Porque o corretor, né, eu falei para o Alexandre assim, Alexandre, pelo amor de Deus, olha, eu estou falido, eu preciso vender minha casa por R$500 mil. Aí o Alexandre vai lá para o vendedor e fala assim, não, o Douglas é rico, podcast e tal, ele por menos de 5 milhões ele não vende a casa dele. Então o corretor é um mentiroso que fica no meio disso tudo, só que ele tem que ser ético, né, entendeu? É fácil, né? É fácil. Então assim, ele tem que ouvir a versão do comprador. Lógico que eu estou falando termos aqui, usando a gente amigo, usando termos tão genéricos assim. O corretor tem que fazer o quê? Ele tem que pegar qual é o limite de um, o limite do outro, e fazer uma mediana. Né? O que é a mediana? Você exclui lá os polos e você tem uma mediana do negócio. Eu advogo na área trabalhista também, na área trabalhista a gente fala assim, quando o reclamante e o reclamado saem puto da audiência, que deu certo. Porque a empresa queria pagar menos e o reclamante queria receber mais. Os dois saem xingando o advogado, aqui deu certo. Aí eu brinco com o advogado, né? A gente sai assim, daí sai os dois falando mal da gente, são os dois amigos falando mal dos dois advogados. É normal isso. Mas é justamente essa situação. Então, quando o cliente faz a transação e fala, mas eu acho que dá para arrancar um pouquinho mais, eu acho que dá para arrancar um pouquinho mais, vocês exerceram a função de vocês. E aí, quais são os requisitos, tá? Pense o seguinte, o comprador, ele vai comprar, muitas vezes, um único imóvel na vida dele. Então ele não sabe o que é certidão, o que é matrícula, o que é guia amarela. Cara, ele não sabe, tipo, o que é regulamento de condomínio. Cara, às vezes o cara tá lá em Alhures e tal, morava na caverna, né, e aí o cara veio pra cidade, tipo, olhou e disse, cara, que legal esse elevador aqui, posso morar aqui? Não, aqui é só pra gente tirar você de um lugar pro outro. Então, você tem que pensar que o teu cliente pode ser um mega investidor, que sabe mais de direito do que o teu advogado, ou ele pode ser um cara simples. Então, sentar com ele, ter formulários, né? Eu tenho alguns clientes que têm formulários para tudo. Então, vai local imóvel. Formulário de entrada no imóvel. Olha, parabéns por você vir morar no imóvel e tal. Primeira coisa, ligue o gás. Segunda coisa, troque a conta de luz, porque em 5 dias vai apagar a conta de luz, né? Vai comprar imóvel, olha, então, veja só, esse imóvel, ele é fantástico, mas ele tem um BOzinho. Qual que é o BOzinho? A garagem é uma rampa, então o Porsche não vai dar. Eu tive um distrato agora, que foi por causa da rampa. Aí a corretora pegou a filmagem dela descendo para a parte, e ela fazia assim no vídeo, ó. A rampa é uma bosta, sabe? Tipo, ó, tem a rampa. Aí a pessoa foi lá e falou o seguinte, assinou, pagou as áreas, uma semana depois que eles distrataram, falou, eu fui lá no imóvel de novo, achei a rampa muito ruim. Aí a gente pegou o vídeo e mandou para você, olha, a senhora não comprou pela internet, a senhora foi lá, a senhora andou na rampa. Entrou inclusive no vídeo, cara, muito engraçado, a pessoa desce, daí passa um carro, hoje em Renegade. É igualzinho o carro que a mulher tinha. Eu falei que isso é impossível entrar no carro da pessoa. Então, cara, você não vai se tratar. Aí por um outro motivo, minha cliente acabou desistindo e tal. Fizeram um acordo lá, recebeu uma parte, devolveu uma parte das armas, né? Fizeram um memolado lá e devolveram. Mas assim, o corretor fez o quê? Fez o papel dele. Eu gosto de brincar, nos vídeos antigos assim tem bastante,
Tipo assim, ó, vendo imóvel na Getúlio Vargas, uma rua extremamente arborizada, coração velho de Curitiba, especial para idosos. Aqui o Cristino, na frente. Show de bola. No dia do jogo do Atlético, essa aqui eu viro um inferno, porque tem 10 mil pessoas que entram por aqui. Você imagina que o idoso vai dormir, se quiser dormir, né? Porque hoje não tem mais idoso. Já viu aquele videozinho do meme falando da vovó, né? Olha, essa velha. Na minha época, as velhas faziam um bolo, né? As velhas estão erguendo 100 quilos no supino, né? Então, mas imagina essa situação. Ou, por exemplo, você pega lá, o cara vai comprar, o filho não é burro, não passou na Federal, passa na PUC, né? Posso que eu sou filho da PUC. E, pô, quero alugar uma casa lá, pertinho da faculdade do meu filho. Não, fantástico, cara. Ali a região do Jardim Botânico é excelente. Olha, você tem ali um imóvel, tem inclusive uma vista para o lago, né? O cara bota uma foto ali do Tietê, do Rio Belém, limpa ali com o IA, né? Paga e fala assim, ó, dá até teu filho pescar enquanto não estiver na aula. O cara chegou ali, comprou uma laje na favela. Entendeu? Porra. Ou 5 quadras para cá, da Avenida das Torres, tem a feira, né? Corretor de imóveis tem que saber onde tem feira de Curitiba? Tem que saber, né? A região é muito perigosa, tem que alertar? Cara, tem que alertar. Tá? Ó, esse imóvel aqui, ele está a 250 mil, porque ela é uma região que acaba tendo um alto índice lá de assalto, né? Ou é uma região que é uma região mais pobre, é uma região que não tem um acesso tão fácil para alguma coisa. Depende se o cara for policial e gostar de matar os outros. Ou justiceiro. Isso é fundamental. E eu, como eu faço muitos contratos hoje, às vezes eu olho assim e falo, cara, já aconteceu comigo assim, na mesma semana, um imóvel de 2,5 milhões de reais. Cara, um imóvel, coisa mais linda, cara, mobiliado, com piscina, alucinante o imóvel, um puto no bairro. E o outro imóvel, cara, uma porcaria no fim do mundo, assim, condomínio horrível, cara, o mesmo valor, sabe? Mesmo. Então, assim, só que lógico, aí às vezes o cara quer naquela região porque tem um parente que mora no mesmo condomínio, ou o cara, sei lá, gosta daquele tipo de imóvel, enfim, né, vai saber qual é o motivo. O corretor não é pago para ser motivo para o cara que comprar imóvel. Ele é pago para descrever como que é o imóvel, como que é a região e tudo aquilo que aquela situação pode ser bom ou não para ele. Então, ele tem que tomar cuidado com a conduta, né? Então ele não pode omitir, né? Por exemplo, assim, eu só vou mostrar o imóvel aqui na Getúlio Vargas no dia que não tem jogo Atlético, né? Então, seria uma situação. Ou, por exemplo, assim, não, Curitiba tem Facinorte, Facinorte de Curitiba ou não? Tem imóvel Facinorte? Lógico que não tem, cara. Curitiba faz 200 dias de chuva. Faz diferença Facinorte do Sul? Faz nenhuma diferença. Não, vamos mentir para mentiroso, não. Sai fora, não. Cara, Curitiba você tem que ter ar-condicionado com quente e frio para a casa não estar mofada. Senão, vai estar mofado. Não existe Facinorte em Curitiba. Já pensaram nisso, não? Curitiba, em 2021, teve 207 dias de chuva. Londres, que é a cidade que mais chove no mundo, teve 199. A gente passou Londres, cara, pelo menos na chuva. Então, o corretor ele é obrigado a fazer o quê? E aqui, pelo amor de Deus, tem nada a ver com a defesa do consumidor. Você tem que fazer o quê? Exercer a tua mediação com diligência e prudência. O que é? Se preparar, analisar o imóvel, ser prudente, prestar as informações que o cara, mesmo que ele não perguntar, né? Aqui é bom? Mais ou menos. Não pode, né? Você tem que falar assim, de fato aquilo está acontecendo. O que não está, né, abrangido então na profissão do corretor? Se o imóvel vai cair, cara, pode ser que caia, contrata o engenheiro. Está cheio de certidão positiva aqui, vai dar problema? Consulte o advogado. Né? Eu fiz outro dia uma análise com um cliente, o cara devia 2 milhões e 700, era uma transação de 8 milhões. O cara devia 2.700. Então o corretor pode fechar, manda ver. Por quê? Falou, o cara tem 25 milhões de patrimônio no imposto de renda dele. E ele só deve 2.700, então ele devia muito mais. Entendeu? Então o cara tem uma alta liquidez.
Qual que é a cautela que você tem que ter? Quando você for lá fazer a escritura, você pede para o cara, me manda uma matrícula de um outro imóvel seu, e fala assim, ó, eu estou vendendo aqui esse imóvel de 8 milhões, mas eu tenho cerca de 5 para cobrir a dívida de 2.300, de 2.700. Eu tive num cartório, que eu não vou falar qual que é, e o cara falou o seguinte, não, mas não dá para fazer porque o cara tem uma dívida. E daí você vai vender esse imóvel, mas ele pode vender outro também. Eu falei, então, mas nessa certidão aqui, você está declarando que aquele imóvel ele tem. Quando ele for fazer no outro cartório, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Ele tem que falar que ele tem 2. Porque ele pode pegar os 8 milhões dessa transação e comprar mais um imóvel de 8 milhões, ou comprar mais 10 imóveis de 800 mil, 20 imóveis de 400 mil, viu como a gente vai começar com essa conta? O nosso amigo STJ, ele falou o quê? Lá, isso aqui é o tema 1137, que o corretor não vai garantir, eu já coloquei isso lá atrás, mas como a gente está falando agora, dá para mais compra e venda, ele não vai garantir a solidez e segurança do imóvel, e ele não garante a capacidade financeira das partes. Tá? A gente pede para colocar no contrato que a parte declara que ela não tem restrição e não tem endividamento, e que ela não vai contrair, e aí a gente coloca no contrato, não vai contrair novas dívidas até sair a assinatura do contrato de financiamento. Teve um cidadão uma vez que ele fez o quê? Ele queria desistir do negócio, ele falou, ele pode comprar uma BMW financiada. E aí o banco negou o crédito dele, ele conseguiu desfazer o negócio porque ele não tinha mais crédito. Legal isso, né? Nos contratos hoje a gente coloca que ele sabe que ele não pode comprar empréstimo, e se ele comprar e a gente conseguir provar, ele tem que pagar lá a comissão e a multa. Né? No Cresce a gente tem o quê? Responsabilidade ética, né? Então você tem que tomar cuidado lá, inclusive no trato com um amiguinho, para não sofrer nenhum tipo de represália do Cresce. Tá? E o corretor então ele responde por quê? Né? Onde a gente está colocando o nosso burrinho para tomar água? Na esfera civil, dando material moral, que daí tem que ter, né, a conduta danosa, né, que se causal e a culpa. Administrativa, perante o Cresce, você pode ter o seu Cresce caçado, vai ficar lá surgindo, esses processos de luz, ninguém fica sabendo, só que o dia seguinte a imobiliária vai lá e sobe do mapa. Aconteceu isso com várias já, né? E na esfera criminal, quando tem a questão de fraude, estelionato e o de imóvel, né? Quando você não fornece, em janeiro tem o não ocorrência, a declaração de não ocorrência, e fala o seguinte, você fez uma transação de 10 milhões de reais no ano passado? Não fez nenhum. Não, nenhum. E aí se tiver alguma transação que foi feita lá, você tem que colocar o que aconteceu, como é que foi essa transação. Por exemplo, o seguinte, o cara fala assim, não, eu vou pagar 1 milhão à vista e vou pagar 2 milhões financiados. Chega no dia no cartório que ela dá 3 milhões de dinheiro. Alguma coisa aconteceu, né? Jogo no tigrinho que não foi. Boas práticas então, a gente já está terminando, pessoal. Contrato tecnicamente correto é o quê? Coloque lá no teu contratinho todas as cláusulas e condições, não coloque a propriedade. Eu vendi por alguns anos, nem tantos anos assim, pacote de contrato. O cara vinha lá, doutor, eu adoro você, acho muito bonito e tal, quero comprar um pacote de contrato. Beleza, eu lá vendi lá 3, 5, 10 mil reais, dependendo do tipo de contrato. Dava 3 meses, o cara, não, porque eu vou te processar. Não, porque olha qual a merda do contrato que você me vendeu. Daí eu olhei o contrato, o cara mudou tudo. Não, imagina, sacaninha, eu sempre uso um nome, mas ela trabalha para mim. Sei lá, Marisete que editou o contrato. Ela só editou o nome. Daí eu mando o meu contrato por e-mail, né, o meu é esse aqui, o dela é esse aqui. É o mesmo contrato? Não é. E uma outra coisa que é muito importante, inclusive para quem já tem contratos que eu escrevi, cada vez que eu escrevo um contrato, ele tem um lado. Tá? Tive um caso com um amigo nosso, que ele pegou e falou o seguinte, não, mas eu peguei aquele teu contrato aqui, eu vou mandar ele para frente. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Porque naquele contrato, você estava comprando, agora você está vendendo. Então é outro contrato, uma multa, não, a multa é 2%, não é 30%, entendeu? Não tem honorários de advocatício, porque você tem que pagar.
Não, é o outro contrato. Então, assim, cada negócio tem um contrato. Lógico, a gente tem os modelos, vai ter o padrão e tal, mas assim, cada negócio acaba sendo único. Se não fosse assim, o negócio imobiliário você ia ganhar 2, 3 mil. Por isso você ganha 30 mil. Vai sobrar lá 5 por advogado. Beleza? Due diligence imobiliário. Como que a gente faz hoje, tá? A gente puxa todas as certidões, as gratuitas, as pagas não precisa pegar, tá? Feitos ajuizados cíveis caiu em 2023, tá? O artigo 54 fala que você não precisa tirar, porque lá nessa lei 3097 de 2015, eles começam pela primeira vez a tendenciar para a concentração dos autos na matrícula. Então o que? Vai ser o RG do imóvel, é a matrícula. Então, se não está na matrícula, não tem problema, né? O cara tem uma execução de R$1 milhão. Se não está na matrícula, o problema dele, ele fica burro, porque desde 2008, ele poderia colocar na matrícula lá uma anotação premonitória. Então assim, aqui vai ter lá uma averbação falando que aquele cara não pode vender aquele imóvel, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente aqui no escritório, acho que é um dos poucos escritórios de Curitiba que lê as certidões e fala para o cliente, o cara deve 2 milhões, pode fazer a transação com total segurança. Total segurança. Você faz um parecer? Eu faço o parecer, coloco o meu nome lá, ou se for muito complexo, coloco o nome do Vinícius, eu pego e coloco o meu nome lá na frente, cara, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente faz essa análise e vê o que dá ou não para ser feito, tá? Nessa questão da análise da matrícula, o que vai aparecer lá? Você vai ter, então, a descrição do imóvel, e eu já vi, dos vídeos de imobiliária grande, o cara vendendo a casa, daí eu peguei a matrícula e falei, mas cadê a casa? Por quê? Você tem um terreno aqui? Não, é que está em fase de averbação. Então, quem vai pagar? Né? O comprador vai pagar. Então beleza. Aí foi o comprador, você vai pagar? Eu não estou sabendo de nada não, a casa está lá, vou pagar nada não. Aí eu orcei, que a gente faz esse tipo de regularização, saía R$78 mil de regularização. Porque era um imóvel muito grande, tinham vários embrólios lá para fazer a regularização. Normalmente é muito mais barato que isso, tá? 5, 10 mil você resolve. Mas era uma coisa mais complexa, o imóvel também de valor muito mais alto. E aí o cara, quase se mataram lá, porque o corretor mentiu para o outro falou que não tinha lido, e aí virou aquela zona. Mas, então sim, vai olhar a matrícula, vê lá se tem a casinha na matrícula, veja, pega lá a certidão, né, de feitos ajuizados da matrícula, né, que se chama estado judicial hoje, que antes era certidão de ônus e agravantes, e aí você vai ver se tem pedidos de penhora, se tem financiamento. Se o imóvel que você está comercializando tem financiamento imobiliário, pelo amor de Deus, coloque no contrato, na proposta isso, tá? O imóvel que está sendo adquirido tem financiamento e vai ser pago pelo interveniente quitante, porque eu perdi um processo para o meu cliente que o advogado pegou uma notificação e falou o seguinte, como tem terminação fiduciária, a gente quer desfazer o negócio. Aí ele falou assim, não, já está o contrato rodado, o banco pagar, tem interveniente quitante, o banco vai pagar, isso é uma expressão ridícula, a gente faz isso todo dia. E o cara bateu o pé, ele entrou no processo, ele ganhou o processo, a gente recorreu, foi no tribunal, fez tentação oral, se esperneou, xingou o desembargador e perdeu. Por quê? Eles disseram o seguinte, que houve uma omissão, mas não tem prejuízo, mas houve a omissão. Tá? Situação fiscal do imóvel, então se tem lá a situação do IPTU, e se for condomínio também é com a notificação do condomínio. Tá? A proteção do agente de boa-fé, por que eu preciso tirar a certidão de feitos ajuizados? Tá? Porque é o seguinte, eu tenho uma coisa que chama fraude a credores. Então eu vi que o Alexandre foi com um processo contra mim lá para cobrar a comissão dele que eu não paguei. E eu não tenho mais nada no meu nome, só tenho meu filho e um cachorro e um carro. Eu vou lá e vendo o carro. Ele já entrou com a ação de execução e eu fui lá e vendi o carro. Só que eu não vendi um carro para um terceiro. Eu vendi o carro para o meu irmão, por exemplo. Né? É uma lista da fraude a um credor. Se você vai fazer uma transação imobiliária e um credor não penhorou o imóvel,
indicou lá na matrícula que tem um crédito, o direito tem aquele uma máxima jurídica que fala assim, que o direito não pode que dorme. Então o cara, no mesmo ponto, o problema dele, o juiz não vai dar para ele o ganho de causa, né? Não vai desfazer o teu negócio por conta de você não ter mostrado a certidão. Então, não precisa, tá? Quais são as certidões que precisam? Tributos federais, estaduais e municipais e dívida trabalhista. Por que a dívida trabalhista, CATSO? Né? Porque a dívida trabalhista pode ser condenado em INSS, INSS é um tributo, né? E por que eu tenho essa restrição como tributo? Porque o tributo, olha que bonito isso, é direito de todos. Né? Então, quando o cara, para enganar o fisco, vende o imóvel dele, ele está prejudicando toda a sociedade. Por isso que a certidão sempre vai continuar sendo exigida. Então, porque não é só ferir o interesse do particular. O particular que se for, ele vai processar. Ele fere o interesse de todos, ou de todos também hoje, né? Tem também que citar os todos. Então, transferência de domínio, que é o último pilar. Ela é basicamente o quê? Você ir lá no registro de imóveis e fala assim, está aqui a escritura, está aqui o contrato de financiamento imobiliário, ou está aqui o contrato de alienação particular. Então eu também posso, ao invés de usar a cláusula resolutiva expressa, usar o que a gente chama de alienação particular. Eu faço por particular, o cara vai pagar em 10, 20 vezes lá, e eu levo isso a registro, eu transmito lá a propriedade com uma condição que é o pagamento do financiamento. Então vai estar condicionado lá a quitação do preço. Tá? É bem fácil. Se eu quero saber se o cara é dono, eu vou lá e olho na matrícula. Quem não está na matrícula não é dono. Tá? A escritura pública ela é um baita documento. Né? Então, hoje até você consegue, através de software, de sistemas jurídicos, pesquisar todas as escrituras públicas que tem no país. Nós tivemos um processo aqui no escritório que o cara vendeu por procuração um imóvel para 20 pessoas. Ele fez 20 procurações públicas, uma para cada um, pegou tipo 1.000 teu, 10 mil teus, 5 mil teus, 5 mil teus, e aí o cara foi lá e morreu, cara, acho que mataram ele, né? Mas ele vendeu o mesmo imóvel com um agente por procuração. Hoje isso já não aconteceria mais, por quê? Porque hoje é possível, né, você consultar se aquele imóvel lá, aquela pessoa fez alguma procuração para alguém, né? A alienação fiduciária visa lá garantir o banco, então se você não pagar até 90 dias você perde o imóvel, vai ser feito o leilão, e com o leilão ele faz a quitação do imóvel. Os 7 pilares então que a gente viu hoje são o quê? Contratos de corretagem, usar a nomenclatura correta. O tipo de prova, você vê que o tipo de prova não é um contrato, mas ele é fundamental para você conseguir receber a remuneração imobiliária. Então, para mim, ele é um pilar, porque eu estou falando para corretores. As arras, porque as arras é aquilo que vincula de fato as partes, sem arra, sem negócio, vai vender picolé, vai vender outra coisa, não seja corretor de imóveis. A promessa de compra e venda. Por que eu coloquei só a promessa, eu coloquei a proposta de compra e venda? Porque se você fizer bem estruturada, pode ser um documento único, tá? Então, se você está negociando com o cara há muito tempo, já, sei lá, 1, 2 semanas, 3 semanas negociando, e ninguém deu as arras ainda, nem faz a proposta, cara, já faz o contrato direto. Proposta é o seguinte, o cara viu hoje o imóvel que gostou, o advogado está fora da cidade, faz a proposta. Se o advogado estiver na cidade, já faz a promessa lá, e boa, você já viu duas partes. Aí se for para decidir no corretor, tomar cuidado, né? A due diligence, analisar bem a matrícula lá, e se for, por exemplo, uma venda direta, com parcelamento, ação de financiamento do vendedor, e cuidar que o negócio só acontece com a escritura, com a transferência do domínio. Tá? Se você foi lá e fez um contrato que tinha previsão de arrependimento, você tem direito a receber a comissão? Tem, porque você teve lá o resultado útil do processo. Tá? Sem a cláusula você pode ter um BO, mas o ideal é que você tenha lá uma cláusula então, específica sobre isso. Vício oculto descrito ou descoberto depois da compra, né? O corretor responde depois dos 20 e 25, o corretor não responde, tá? Não responde. E aí o corretor tem que fazer o quê? Demonstrar que aquele vício era oculto de fato, que somente um engenheiro poderia ter acesso a isso, né? Eu gosto de falar para os corretores o seguinte: se o imóvel é um pouco mais antigo, fala para o cara,
dá uma desestrada, paga lá um engenheiro, indica um engenheiro, faz parceria. Tem muito engenheiro que faz parceria com o corretor, cobra até no sucesso, cara, se vender o imóvel, eu recebo, para que você tenha lá esse suporte. Né? Não, aqui ó, o imóvel está 200 mil, vale 300, por quê? Você vai gastar 100 no telhado, beleza, foi bom. Promessa sem outorga, né, que foi aquilo que eu falei no começo, então foi vender o imóvel da mulher e não tinha. O corretor pode cobrar a comissão se a venda não for concluída? Sim, nos termos de 725, desde que ele tenha feito lá em seguida para o resultado útil do negócio. Beleza? O WhatsApp pode ser usado como prova? Pode, com limitações. Você tem que ter lá outros meios para corroborar essa prova. Responsabilidade por informações falsas, lógico, né? Falou que aqui na Getúlio Vargas está tranquilo, sempre tranquilo, está mentindo, vai ser responsabilizado. Então, checklist, contrato correto, ficha de visita, prova digital, due diligence, os tipos de arras e os documentos que você vai utilizar no seu mando, tá? Sempre ter um correto no contrato, veio a 10 por isso como isso, né? Fala mais 50. E daí daqui a um ano, ai Douglas, eu consegui uma apresentou um ano, você dá uma olhadinha no meu contrato, ele estava escrito assim, contrato de prestação de serviço, daí eu vou matar vocês. Beleza? E aí então, minha mensagem final, feita com IA, mas ela foi feita com IA só, ela foi feita com IA com base em 120 palestras e podcasts que eu fiz. Então, eu falei assim, eu queria ter uma frase com base em tudo aquilo que eu sei que eu transmito para os corretores. Ela fez o seguinte: a vulnerabilidade jurídica no mercado imobiliário não é uma fatalidade, é o resultado de escolhas técnicas inadequadas que podem e devem ser corrigidas. O profissional que domina os fundamentos normativos opera com segurança, ganha mais e dorme tranquilo. Beleza? Então, quem ainda não me segue no Instagram, por favor, leia o QR Code. E a gente todas as terças-feiras está ao vivo no YouTube. Terça está o Alexandre, terça estão as meninas da confraria. Então, uma terça-feira eu tenho o Pode Me, com o Alexandre e a LCK, e na semana seguinte, com a confraria. Eu faço o primeiro programa sozinho, das 9 às 10h30, e aí eles fazem o outro na sequência. A ideia agora, eu quero fazer pelo menos um encontro por mês aqui presencial e mais um online, e intercalar um evento no Cresce, um evento na OAB, para trazer assim essa união, porque eu vejo assim, não precisa me escolher como advogado para os casos, tem o teu advogado de confiança, mas aprenda também um pouquinho, porque o advogado muitas vezes não está lá no dia a dia do batente, então vocês são os mais adequados para passar para o advogado o que o teu cliente quer, né? Porque às vezes para o teu cliente o valor é a posse, às vezes não é a propriedade ou não é o dinheiro, né? Então você no dia a dia vai conseguir trazer argumento para eles, para ele fazer um melhor contrato, agir de uma forma mais elaborada, beleza? Ficou uma pergunta aí do Instagram, não? Pessoal do Instagram, beijo, viu? Tchau. Pessoal do YouTube, tchau, tchau. Beleza? Obrigado, pessoal, valeu. Agora a gente vai falar o podre de quem não veio e das consultoras ruins de Curitiba. Vamos tirar uma foto geral aqui?